Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui, até o dia de amanhã, nós estamos estudando, por mais ou menos 15 minutos, o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Sim, nós estamos no nosso penúltimo episódio, não é? E hoje vamos ver o penúltimo caso da segunda parte deste livro, que trata dos exemplos, no capítulo 8, Expiações Terrestres. Hoje Kardec vai nos trazer o caso de Anna Bitter. Anna Bitter. Então, primeiro vejamos o contexto deste caso. Diz Kardec, ser atingido pela perda de um filho adorado é um desgosto cruciante, terrível. Mas ver um filho único, dando as mais belas esperanças, para o qual se concentrou as suas únicas afeições, ou seja, toda afeição direcionada àquele filho, desfalecer sob os seus olhos, extinguir-se sem sofrimentos, por uma causa desconhecida, uma dessas bizarras coisas que acontecem na natureza que confundem a sagacidade da ciência. Ter esgotado inutilmente todos os recursos da arte, ou seja, aqui a arte é a medicina, não é? E adquirido a certeza de que não há nenhuma esperança, e sofrer essa angústia de cada dia durante longos anos, sem prever-lhe o fim, é um suplício cruel, que a fortuna aumenta. A fortuna aumenta o suplício, longe de abrandá-lo, porque tem a esperança de vê-la gozar um ser querido. De vê-la, não é? Então, tem-se a esperança que este ser querido venha gozar desta fortuna, mas o ser querido está morrendo. E todas as atenções e todo o afeto daquele coração paterno era voltado para aquela filha. Tal era a situação do pai de Anna Bitter. Também um sombrio desespero se apoderara de sua alma, a alma desse pai. E seu caráter se irritava mais e mais à vista desse espetáculo doloroso, cujo fim não poderia ser senão fatal, embora indeterminado. Ou seja, ela tinha uma doença, mas não se sabia quando realmente ela iria desencarnar. Mas era uma doença sem cura. Um amigo da família, iniciado no espiritismo, julgou dever interrogar. Meu Deus, está difícil, hein? Vamos lá, vamos voltar para o início da frase. Um amigo da família, iniciado no espiritismo, julgou dever interrogar o seu espírito protetor a este respeito e dele recebeu a resposta seguinte. Então, o espírita, devia ser um médium, interrogou o seu espírito protetor e o espírito protetor respondeu sobre esse caso. Quero muito dar-te a explicação do estranho fenômeno que tens sob os olhos, porque sei que, mo pedindo, não estás movido por uma indiscreta curiosidade, mas pelo interesse que tens por essa pobre criança e porque dela sairá para ti, crente na justiça de Deus, um ensinamento proveitoso. Aqueles que o Senhor quer ferir devem curvar a sua cabeça e não maldizer a Deus, ou seja, não maldizê-lo, não é? A Deus. E se revoltarem, não devem fazer isso. Porque ele nunca fere sem causa. Ou seja, Deus nunca nos dá uma dor que ela não tem uma causa justa, muito justa. A pobre jovem, da qual o Todo-Poderoso suspendera o decreto de morte, deve logo retornar entre nós. Ou seja, ela teve uma moratória.
para ficar mais um pouco de tempo entre os encarnados. Mas está aqui, né? O Espírito diz: deve logo retornar entre nós, porque Deus teve piedade dela e seu pai, esse infeliz entre os homens, deve ser atingido na única afeição de sua vida, por ter zombado do coração e da confiança daqueles que o cercam. Ou seja, ele não era um homem bom, era bom unicamente com a filha, a qual ele devotava todo o seu amor, toda a sua atenção e todo o seu desvelo. Então, Deus iria promover esta lição para ajudá-lo a se transformar para o bem. Continuando. Por um momento, o seu arrependimento tocou o mais alto e a morte suspendeu seu gládio sobre essa criança tão querida. Ou seja, ela não seria ferida mais, no sentido de vir a desencarnar, nesse sentido, ok? Mas a revolta retornou e o castigo segue sempre a revolta. Felizes quando se está sobre a terra, que sois castigados. Pedi, meus amigos, por essa pobre criança, cuja juventude tornará os últimos momentos difíceis. A seiva é tão abundante nesse pobre ser, apesar de seu estado de enfraquecimento, que a alma dele se livrará com dificuldade. Então, ali nós temos um espírito que poderia viver mais tempo, que veio, vamos dizer assim, provavelmente um bom espírito, que veio com uma prova, não como expiação, de passar pelo que deveria de passar, enquanto o pai necessitasse aprender a lição. Dependendo se ele aprendesse ou não, ela poderia ficar mais tempo ou não, mas como ele não aprendeu a lição, ela voltaria ao mundo espiritual mais cedo. Daí, como ainda havia muito fluido vital, ela precisaria de mais, ele vem pedir mais ajuda pelas preces, para facilitar o desligamento da menina. E ele continua: orai. Mais tarde ela vos ajudará, e ela mesma vos consolará, porque seu espírito é mais elevado do que o das pessoas que a cercam. Foi por uma permissão especial do Senhor, continua o espírito protetor do médium, foi por uma permissão especial do Senhor que pude responder ao que me perguntaste, porque é necessário que esse espírito seja ajudado para que o desligamento seja mais fácil para ele. Então, na verdade, não foi nem para trazer informação, foi para pedir preces para ajudar o desligamento da criança. O pai morreu depois de sofrer o vazio do isolamento da perda de sua criança. Ou seja, aqui nós vamos vendo o quanto... Aqui termina, desculpem, eu não fiz esse apontamento. Então ele diz, orai, não é? Para que seja... É necessário que esse espírito seja ajudado para que o desligamento seja mais fácil para ele. Aí fecha aspas, termina a comunicação do espírito protetor, ok? E Kardec volta dizendo a continuidade dos fatos. A menina vai desencarnar, embora mais à frente, e depois disso, o pai morreu, depois de sofrer o vazio do isolamento da perda de sua criança. Eis as primeiras comunicações que uma, a criança, e o outro, o pai, deram depois da sua morte. Então, primeiro a filha vem e diz-nos assim: obrigado, meu amigo, por estar interessado na pobre criança e por ter seguido os conselhos de vosso bom guia. Ou seja, realmente eles oraram pela menina. Sim, graças às vossas preces, pude deixar mais facilmente o meu envoltório terrestre, porque o meu pai, ai de mim, ele não pedia mais, ele maldizia. Então ele foi perdendo a fé e não pedia, ele maldizia. Então ele se voltou contra Deus.
Não aproveitou a lição, não é? Todavia, não o quero nisso. Foi por causa de sua grave ternura por mim que ele se tornou assim, não é? Ficou tão endurecido. Peço a Deus, diz ela, dar-lhe a graça de ser esclarecido antes de morrer. Isso aqui foi depois da morte dela e antes da morte do pai, ok? Peço a Deus dar-lhe a graça, de novo, de ser esclarecido antes de morrer. Eu o excito, encorajo, ou seja, ela está desencarnada, mas fica tentando passar ao pai encorajamento, para que ele seja, vamos dizer assim, doce ou cordato à vontade de Deus. Difícil, não é? Não parece ser muito o perfil dele. Minha missão é abrandar os seus últimos instantes. Por vezes, um raio de luz divina parece nele penetrar, mas isso não é senão um clarão passageiro, e ele cai logo nas suas primeiras ideias de revolta por ter perdido a filha. Não há nele senão um germe de fé abafado pelos interesses do mundo, e que só novas provas mais terríveis poderão desenvolver. Pelo menos o temo, ou seja, é o que ela acha que vai acontecer. Quanto a mim, não tinha senão um resto de expiação a sofrer. Foi por isso que não me foi muito dolorosa, nem bem difícil. Ou seja, ela poderia ter ido bem mais cedo, mas acabou ficando mais para ver se ajudava o pai a se fortalecer na fé. Mas ele lá voltou a se revoltar e ela seguiu o seu caminho. Em minha estranha enfermidade, eu não sofria. Era antes um instrumento de prova para meu pai. Exato. Porque ele sofria mais em me ver nesse estado do que eu mesma. Não sofria. Estava resignada e ele não o estava. Hoje disso estou recompensada. Deus concedeu-me a graça de abreviar minha permanência sobre a terra e por isso lhe agradeço. Estou feliz no meio dos bons espíritos que me cercam. Todos nos aplicamos em nossas ocupações com alegria, porque a inatividade seria um suplício cruel. Às vezes aqui na Terra as pessoas querem ficar sem fazer nada, mas quando se volta ninguém quer ficar sem fazer nada. Exatamente, o trabalho é um prazer para o espírito. E ela continua. Bom, aí termina aqui a comunicação da menina. E agora, uma comunicação do pai, mais ou menos um mês depois da sua desencarnação. Pergunta: nosso objetivo em vos chamando é vos indagar quanto à vossa situação no mundo dos espíritos para vos ser úteis se estiver em nosso poder. O pai diz: o mundo dos espíritos eu não o vejo. Não vejo senão os homens que conheci, dos quais nenhum pensa em mim. E não me lamento, ao contrário, parece estarem contentes por se desembaraçarem de mim. Ou seja, ele não via os espíritos, ele só via os encarnados. Pergunta: tendes bem conta da vossa situação? Ou seja, ele tem consciência que está desencarnado? Resposta: perfeitamente. Durante algum tempo acreditei ser ainda de vosso mundo, ou seja, pensou que ainda poderia estar encarnado. Mas agora sei muito bem que não o sou mais. Pergunta: como ocorre, então, que não vieis outros espíritos ao vosso redor? Resposta: eu não sei. Todavia, tudo é claro ao meu redor. Tudo é claro, mas ele só vê o meio encarnado. Pergunta: é porque não é porque não tornastes a ver a vossa filha? Resposta: não. Ela está morta. Eu a procuro, chamo-a inutilmente. Que vazio terrível a sua morte. Sua morte deixou-me sozinho e vazio na terra. Em morrendo, dizia-me que, sem dúvida, eu iria encontrá-la.
Então ele dizia para si mesmo que quando morresse ia encontrar a filha. Mas nada, sempre o isolamento ao meu redor. Ninguém me dirige uma palavra de consolo e de esperança. Adeus, vou procurar a minha criança. E aí, esse caso termina com uma comunicação de novo do guia do médium. Lembra? O guia do médium? Ele volta e diz assim: esse homem não era nem ateu, nem materialista. Tanto que ele diz, não é? Que ele tem consciência, então ele sabe da desencarnação, ele não ficou espantado por ter desencarnado. Então diz o espírito: este homem não era nem ateu nem materialista, mas era daqueles que não creem vagamente, sem se preocuparem com Deus nem com o futuro. Então, eles não se surpreendem, mas também não estão submetidos à vontade de Deus. São rebeldes, né? São rebeldes. Então, não se preocupam com Deus nem com o futuro, absorvidos que estão pelos interesses da terra. Profundamente egoísta, sem dúvida, teria tido. Profundamente egoísta, sem dúvida, teria tudo sacrificado para salvar a sua filha, mas teria sacrificado sem escrúpulos todos os interesses de outras pessoas e seu proveito pessoal. Ou seja, se fosse preciso passar por cima de qualquer pessoa, ele ia passar para ajudar a filha. Isso não é correto, não é? Fora sua filha, não se prendia a ninguém. Disso, Deus o puniu. Como sabeis, tirou-lhe a única consolação sobre a terra, e como não se arrependeu, foi-lhe igualmente arrancada no mundo dos espíritos. Então, ele perdeu a filha encarnada, e quando foi para o mundo dos espíritos, não conseguiu encontrar a filha desencarnada. Ele não se interessou por ninguém sobre a terra, e ninguém se interessa por ele aqui. Está só, abandonado. Aí está a sua punição. Entretanto, sua filha está junto dele, mas ele não a vê. Se a visse, não seria punido. Que faz ele? Dirige-se a Deus? Arrepende-se? Não. Reclama sempre. Blasfema mesmo. Faz, em uma palavra, como fazia sobre a terra. A mesma coisa. Não mudou porque desencarnou. Ajudai-o pela prece e pelos conselhos a sair dessa cegueira. Nós sabemos o quanto aquele grupo da Sociedade Espírita de Paris orava pelos sofredores e como aquelas preces ajudaram tantos espíritos, que muitas vezes eram levados ali para o esclarecimento. Ele saiu dizendo que ia procurar a filha. Aqui, o espírito dá a entender que ele seria trazido de volta em algum momento para voltar a ser esclarecido, não é? Sobre o que ele realmente precisaria fazer. E é isso. Terminamos aqui o caso da nossa Ana Bitter. E amanhã vamos para o nosso último caso da nossa preciosa obra, O Céu e o Inferno. Projeto 15 minutos, O Céu e o Inferno. Até amanhã, muita paz a todos.